Agora o que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Se vocês pesquisarem sobre o assunto, vocês vão ver que a gente tem tipos de dívida técnica. E aqui é uma parte muito importante, tá? Faz um link muito real com o que a gente vive no dia a dia, tá? Não é só blá 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 teórico aqui, tá? Tem muito a ver, foi algo escrito de forma muito consciente. O que a gente pode falar então da parte de tipos de dívida técnica, tá? Primeira coisa aqui para dar os devidos méritos, né? Foi algo que foi classificado por duas pessoas, trazer duas fontes aqui. A primeira que eu vou citar é uma classificação em duas subdivisões, né, de dívida técnica. Então, o Steve McConnell classificou a dívida técnica em duas. Quais são elas? Uma dívida técnica sem querer e uma dívida técnica intencional. Tá? E aqui a gente traz um ponto muito importante. Fazendo uma relação aí com o financeiro, ainda tem muita diferença de você fazer uma dívida consciente e uma inconsciente, né? Uma você provavelmente já calculou, né? Quando que você vai poder pagar, quais são os juros que vão correr sobre essa tua dívida. E quando é inconsciente, você está perdido, né? Você está iludido com algo que você acha que vai ser melhor e nem sabe que algo vai ser cobrado de você lá no futuro, tá? Então vamos lá. O que ele fala aqui do uma dívida técnica sem querer, né? Decisões de escrita de código ou criação, planejamento, estruturação de uma solução com baixa qualidade, olha aí a qualidade aparecendo de novo, por conta de sua inexperiência técnica. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Tem um time muito júnior, né? Um time mais inexperiente que acaba tomando decisões de arquitetura, de design, de implementação de código, né, a mais baixo nível possível ali. Como que eu vou escrever essa classe? Como que eu vou... será que eu preciso trabalhar com abstração no meu código ou não? Eu faço tudo com classes concretas, por exemplo. Eu vou trabalhar com orientação a objeto, mas não trabalha bem com orientação a objeto, acaba tendo um código mais procedural ali. Então, a inexperiência, né, não fazendo o melhor uso da tecnologia, ele cria, sim, dívidas técnicas no código, na estrutura do seu sistema, que isso só vai ser percebido quando você amadurecer um pouco mais esse software, né? Quando esse software crescer e ter que atender mais usuários, por exemplo. Então, ao longo das lives que a gente foi tendo aqui nesse canal, foi falado muito de decisões arquiteturais, decisões de design e tudo mais, que são importantes e não são algo que é só falado da boca para fora, porque tem relação e agora se conecta, sei lá quanto tempo depois, não lembro quando foi feita essas lives, mas se conecta agora com esse assunto. Por que fazer aquilo? Por que não fazer? E isso pode acontecer depois de um tempo que o sistema está sendo utilizado, você acaba tendo uma dívida técnica, né? Você desenvolve uma API, por exemplo, que precisa atender 5 usuários, ou um site que precisa atender 5 usuários, e você codifica de uma forma pensando que você sempre vai ter aquele mesmo hardware, aquele deploy, aquele sistema vai ser sempre colocado em um servidor apenas. E aí você tem sucesso lá na tua startup ou no seu produto como um todo da sua empresa, da empresa que você trabalha. E ele começa, ok, de 5 usuários que eu tinha, olha, foi subindo 10, 100, 1000, 10 mil usuários. E qual que é a única solução se você não projetou um sistema, não codificou ele da forma a suportar
ser rodado em várias instâncias, em vários hardwares, né? Você fica refém de ter que rodar ele sempre em um hardware só. Você entende? Você consegue escalar, né, a sua infraestrutura apenas verticalmente, aumentando o recurso de memória e processador em um hardware só. Porque do jeito que ele foi codificado, por exemplo, você não consegue colocar 3 instâncias em 3 máquinas diferentes e fazer um balanceamento de carga entre essas máquinas. Então você acaba inflando um hardware só. E aí vai chegar um ponto que fica muito caro você escalar aquilo verticalmente. Ou você chega até num limite de hardware disponível ali para um provedor de nuvem, alguma coisa assim, né? Óbvio que você tem muito limite, só que você pode fazer o teste entre escalar verticalmente muito um hardware ou escalar horizontalmente, qual que é mais barato, tá? Então, você não pode ficar refém de um hardware apenas, nesse caso do exemplo que eu estou dando, né? E a codificação vai dizer muito se você vai estar livre para usar vários ou vai ficar preso em um só. Com um time inexperiente, com displicência, né? Por não saber, nesse caso que a gente está falando da dívida técnica sem querer, né? Você vai trabalhando ali, você nem sabe da existência disso, que você precisa programar pensando em dependência de recursos de hardware. E aí o sistema vai crescendo em funcionalidades, ele fica um sistema grande que funciona em um hardware só. Aí você tem muita demanda, muitos usuários, fica muito pesado, você tem problemas de performance, não consegue escalar horizontalmente, e o que acontece? Você paga muito para escalar verticalmente, chegando ao ponto de ser muito caro de manter aquele sistema. E aí você precisa, em algum momento, pagar aquela dívida. Putz, não temos mais para onde correr. Vamos ter que tornar o sistema escalável horizontalmente. E aí vem a análise técnica. Chama um consultor, se o time ainda não tem maturidade suficiente, por exemplo, né? Como que a gente faz para escalar horizontalmente? Putz, todo o sistema está feito usando elementos estáticos, session em memória, cache em memória do próprio servidor que não é distribuído, N coisas, né, aqui que poderia ser citado, que não trazem dependência de hardware. E aí tem tantos pontos enraizados dentro do código com essas pendências, essas pequenas dívidas, que é difícil de pagar, é muito caro de pagar lá na frente. E aí talvez a solução seja, ok, vamos fazer uma versão 2.0 do sistema, esquece esse sistema legado, faz novo, utilizando aí boas práticas. E essa dívida foi contraída como? Por causa da inexperiência técnica, nesse caso que a gente está comentando, foi sem querer, né? E aí vem a surpresa lá depois de muito tempo, falando, nossa, mas como que tem que refazer todo o sistema? Eu paguei aqui tudo certinho, os desenvolvedores para fazer da forma correta. Pois é, mas talvez o time não fosse maduro, não fosse experiente o suficiente para trazer, né, não tinha um arquiteto, um engenheiro sênior ali para guiar aquele desenvolvimento e falar que não era a melhor forma de fazer, né? Então, sem querer, você ainda fica com certa pena, né, quando você, como um consultor, por exemplo, vê um caso desses, porque a pessoa não fez deliberadamente, né? Ela não sabia, sei lá, era uma empresa pequena e cresceu, enfim, né? Não tinha muito essa consciência, mas o que não tira a responsabilidade de tinha que ir para o mercado procurar pessoas mais sêniores, né? E ainda tem uma certa culpa ali. Mas, de qualquer forma, foi feito sem querer. Tá? Então, esse é um dos tipos de dívida técnica, sem querer. Ó, o Gabriel está falando aí. Isso inclui o uso de ferramentas legadas por muito tempo, além do tempo de vida da ferramenta. Exemplo, empresa que continua usando webforms apesar de saber que vai ter que reescrever
a aplicação. Então, muito boa pergunta, Gabriel, tá? Aqui a gente já falou de legado e migração de legado, teve live sobre isso, tá? E sim, tá? Isso é uma dívida técnica. Continuar usando, ter um sistema que hoje em dia a Microsoft já decretou que não vai ter atualização para o WebForms faz muito tempo, né? A gente vê que não tem atualização, ela apenas ainda continua existindo no .NET Framework antigo lá, né? Até a plataforma que roda, que o WebForms roda, né? Ele também é uma plataforma que não vai mais ser atualizada. Então, se tem um sistema que roda no WebForms e continua sendo desenvolvido nele, muito provavelmente esse sistema ainda está vivo, né? Se tem desenvolvimento, tem demanda, ele ainda é relevante para os usuários, né? Então ele ainda tem por que existir e está ganhando novas features, provavelmente. Então eu acho que sim, é um erro não pensar em migração. Tem os motivos de quando migrar, se precisa migrar, e quando o software ainda tem toda uma esteira de desenvolvimento, ele ainda vai continuando ganhando novas features, significa que ele é relevante. Então, sim, tem que ter um mínimo plano, ao menos um mínimo plano, para migrar isso para tecnologia nova. Ou, se não conseguir fazer tudo, um módulo do sistema já começar a nascer numa tecnologia nova e com o tempo você vai migrando o resto. Porque, como se disse, são ferramentas que têm o seu tempo de vida que já passou, pararam no tempo, não vão receber mais atualização, e isso é um acumulador de dívidas, tá? Ele está contando ali dívidas por ele ser o legado. Mesmo que ele não recebesse mais atualização, ele já era uma dívida por si só. Criar coisas novas ainda sob frameworks antigos, ferramentas antigas que não tem mais atualização, você só está criando mais dívida, e o pior, de forma consciente, aí não é nem forma sem querer, né? Então sim, é uma dívida técnica. Vamos lá para o segundo tipo de dívida técnica, que é o tipo de dívida técnica intencional. E aqui, creio que seja um ponto de atenção muito grande, tá? Que eu já vou comentar. Que depois a gente tem subdivisões disso aqui, mas o que seria a dívida técnica intencional? A equipe faz uma decisão consciente, ou seja, sabendo do que está fazendo, para ganhar algo no curto prazo, né? Tirar tempo do desenvolvimento de software. E ela quer ganhar nesse curto prazo e não para o futuro. Ela quer que aconteça agora. Ela não está preocupada com o longo prazo. De forma consciente. Aqui é intencional. E aí ela faz algumas escolhas arquiteturais ou de design, por exemplo, né? Quando a gente fala de código, mais focado no código, que podem ser uma maneira rápida e de baixa qualidade para resolver a situação. Perceba que o termo qualidade sempre vem, né? Você troca qualidade por ganhar tempo, né? Então isso fica bem claro. Só que nesse segundo ponto é de forma intencional. Então aqui pode ser intencional de pessoas responsáveis, pessoas que têm consciência, mas pode ser intencional de quem não está nem aí, né? Pode ser intencional de quem pensa, vamos fazer assim, depois a gente resolve. Esse é um intencional super ruim, né? O intencional controlado é de alguém que fala assim, tá, não tem jeito de a gente esperar para fazer da forma 100%. Vamos fazer alguma coisa aqui, mas temos plena consciência e planejamento para resolver isso até tal data, tá? Aí é um intencional ok. Perceba que o sem querer, né? Quando a gente estava falando de sem querer, a pessoa nem tem esse ímpeto de ok, vamos resolver, nós sabemos que temos um problema. A pessoa foi indo conforme a maré foi levando
foi levando ela. Foi acontecendo baseado nas ocorrências do dia a dia ali, tudo mais, nas oportunidades. Mas o intencional tem uma adição ali, né, de culpa, né? Então, vamos fazer um paralelo ali, né, um incidente ali, culposo ou doloso, né? O culposo é quando não se tem a intenção, então seria o sem querer, né? E o doloso é quando se tem a intenção, então seria esse intencional, né? Você deliberadamente está escolhendo por fazer aquilo, está premeditando fazer aquilo, né? Fazendo quase uma correlação aí com crimes, né? Mas é bem isso mesmo, tá? Não deixa de ser um crime no código, um crime que você está aplicando sobre o seu produto. Aí pode ser que seja algo controlado que você vai resolver ou não.